senhoras e senhores, estamos aqui em mais um podcast. Hoje temos um convidado super especial, o Dorídio, que vai falar um pouco da história dele, que é uma história longa no mercado de eventos, shows. Obrigado, Dorídio, por estar aqui. Obrigado. É um prazer, além de ser amigo, eu admiro muito o seu trabalho e quero que você compartilhe um pouquinho daquilo que você fez, que você faz, né? Não só o que você fez, porque eu sei que você fez bastante coisa, mas que você está fazendo coisa muito legal. Sempre no mercado da música, entretenimento, eventos, antigamente mais música, agora mais corporativo. Depois você fala um pouquinho pra gente da diferença aí de produzir um evento desse. Então, vou passar a bola para você, fala um pouco do que você faz, fala a sua bio. Geralmente eu apresento a bio, mas a sua bio é complexa, extensa. Vai desde de sertanejo, eletrônico, MCs, corporativos. Eu vou deixar você fazer aí a sua apresentação. Bom, enfim, meu nome é Dorídio Silva, eu comecei em 1983. Na verdade, eu já tinha o gosto pela música, já descobri muito cedo. Eu e meus irmãos já começamos a fazer nossos bailinhos em casa, então ali já... irmão para ajudar, né? Já tem um crew, já tem uma equipe. Muitos irmãos dentro da cena já. Foi quem me levou para dentro dessa área. Porque você tem irmão mais velho ou não? Tenho irmão mais velho, o Mimo e o Wagner. Ambos já, um era um iluminador, o outro sonoplasta. E aí começamos lá em 83, eles já estavam nessa vida. A gente começou com um monstro sagrado para mim, que é o Manuel Poladian, em 83. Que inclusive está convidadíssimo para estar aqui. Vamos trazê-lo, que é importante, porque acho que tem muito garoto que nem sabe quem ele é. Com certeza. Né? E ele tem uma história muito, que acho que ele mudou um pouco a cena da música no Brasil. Sem dúvida. O mercado de show não é o mesmo por causa dele. Exatamente. E ali eu já caí direto na tecnologia, eu comecei na técnica, junto com os meus irmãos, já gostei, saía da minha escola, que era muito próximo da AMB, e eu já caía para dentro dos shows ali, já começava a assistir, na época era Maria Bethânia, Rita Lee, todos os artistas eram do Poladian, e tudo era ali no AMB, não tinha essas casas de shows, umas já até abriram, já fecharam, e aí a gente ficava, os shows aconteciam um mês, 2 meses, Gal, Tropical. Mas você fala direto? Como que é? Direto. Hoje um show dura 2 dias, 3 dias. Aquela época era todos os finais de semana durante 2 meses. Uau. Era Ney Matogrosso, 2 meses. Gal Costa, 2 meses. Então você ficava dentro daquela cena e aprendia muito. E o Poladian, como ele era empresário dos artistas, ele tinha um irmão que era um mago da tecnologia, o Jorginho Poladian, que montou a área técnica, som, luz, cenografia, eles tinham tudo em casa, em house. Montaram tudo. E eu aprendi tudo com ele. Eu não fiquei muito tempo, em 2 anos e meio, foi o suficiente para você aprender. Foi o suficiente para eu entender que ali era... Em 83 eu acho que não tinha escola, né? Não. Ou seja, de como fazer show, de como fazer produção técnica. A escola era o trabalho. Era o trabalho. A experiência, fazendo. Exatamente. Técnicos, todo mundo. E passamos pelo grande Rock in Rio, 85, né? Fizemos a abertura do Rock in Rio com o Ney Matogrosso. E ali todo mundo tem um pouquinho daquela história, como que a gente foi introduzido dentro daquilo, quem mandava, eles trouxeram toda a empresa inteira de fora, né, Claire Bros, na época todo mundo veio, a única coisa que eles usaram um pouco do Brasil era o palco. Então você fala o seguinte, toda a tecnologia da show, que foi o primeiro, né, 85 foi o primeiro, era tudo importado? Tudo importado, PA, tudo importado, as mesas, tudo importado. Todo mundo conta um pouco, tem um pouco dessa história. Eu vejo os artistas contando um pouco, que mudou para todo mundo, não foi? Né? Eu vejo o Paralamas outro dia contando a história deles gravada, que é muito legal. Eu vou ver. Como que foi o comportamento. E a gente não podia passar nos corredores, né? Quando passavam os europeus. Quando passa, né? Você tinha que se trancar, eles te trancavam, né? Nos lugares. Mas para mim aquilo era um mundo. Você andava, né? Até então a gente chamava um hold de contra-regra no Brasil. Entendi. Dali pra frente a gente ganhou um novo circuito. Ou seja, foi um marco no mercado. No Brasil. Todo mundo falou, a gente precisa mudar tudo aqui. Precisamos mexer. Então foi o chacoalho necessário, mas foi muito bom. Nessa época você trabalhava com o que exatamente? Que a partir da eu era assistente de áudio do Jorge Poladian, que era um engenheiro de som. O Jorge Poladian estudou fora. Então ele tinha esse ensinamento. Senão era na raça mesmo. A maioria, todo mundo. E você aprendeu com ele
ali você começou a fazer a sua expertise inicialmente era áudio. Apesar que no Puladinho a gente fazia tudo. Tudo, né? Lá... Deve ser assim até hoje. Você entra no pacote. Mas eu tinha essa coisa, o Jorginho sempre me abraçou e falou, vem aqui que você vai ficar aqui, né? Legal. E a gente fazia o Ney Mato Grosso, também no Rio de Janeiro, lá no Estácio, né? A gente alugou um circo chamado Tiane, alugamos a tenda. Sei. Ficamos lá 3 meses, depois... Mas daí rodavam, os artistas do próprio Puladinho rodavam na tenda? Ou todos os artistas? Só o Ney, era só o turnê dele. 3 meses no Rio de Janeiro morando lá. Na que Barata Ribeiro 222. Que delícia. Delícia. Bons tempos. Fugia macaco de vez em quando, porque o circo tava lá, era alugado, mas tinha os animais todos ali, né? Estavam nas jaulas, de repente sumiu. Fazia parte do pacote os animais? Não acontecia nada, mas como eles tinham essa equipe, você pagava, mas não dá pra você dispensar, manda embora. Fica aqui, né? Esses caras rodam. E qual era a qualidade técnica desses shows na época? Era boa? Tinha qualidade de ar? Era boa? O Jorge era muito preocupado. Ele já tinha uma PM2000 naquela época, Yamaha. Era uma mesa super forte, espetacular. Era a mesa do momento. Mesa do momento. O PA a gente sofria um pouco, mas ele sempre foi muito preocupado em dar o melhor. Como que era a iluminação nessa época? A nossa velha e boa lâmpada par, né? Par. Dimmer e par. Nem moving era coisa... Mas o Ney sempre foi muito enjoado, todo mundo sabe, com iluminação principalmente. Então eles criaram muitos cenários. Então eu sempre falo que esse show pra época era muito evoluído. Revolucionário, exatamente. Já tinha paredes de luz, eles fizeram uma parede de luz de 6 metros de altura por 10 que abria e fechava com rodas, entendeu? Então que loucura. Era um show com muitas mudanças, ele mudava muito de roupa, então foi muito revolucionário. E tinha projeção nessa época? O que era nessa época? Não tinha projeção. Porque LED não existia, então não era... Tudo era luz. Laser tinha um pouco nessa época. Mas quando você tem lá 5, 6 mil pessoas, o cara que estava lá atrás não via nada, então, né? Via, era pequeno, né? Porque o circo é o ambiente do circo, então é muito bem montado já. Mas o cara tinha que ter um bom conhecimento de acústica, né? Porque pra sonorizar circo não é brinquedo, não. Mas ele preparou ali uns... Como ele alugou a casa, ele ficou com aquela casa ali umas 3 semanas. O Ney ensaiou dentro desse local, entendeu? Antes de entregar. Entendi. Então se prepararam muito bem para entregar o show. O que tinha um problema na época, isso é interessante, que eram os microfones sem fio. Nessa época já era wireless? Isso, que a gente tava com aquele... Já era aquele... O telefone era deste tamanho, com a antena maior ainda. Então dava os seus problemas, porque o Ney usava muita purpurina no corpo e entrava dentro do microfone. E suava muito, ele perdia 2, 3 quilos por show. E então entrava e o microfone no meio do show parava. E era o microfone, não o retorno dele? Não, microfone. E o retorno era caixa no chão, Nessa né? época já estava, né? Acho que os estudos já estavam partindo para as novidades também do microfone. Aí ele trouxe na época o HME. Um microfone já era mais compacto. Entendi. Mais plástico injetado. Aí começaram as melhorias e aí eu lembro que eu apanhei muito nessa época. Eu imagino. De uma maneira geral, áudio... O backup era com fio. E segurar o Ney Mato Grosso com fio, e cantando e correndo, era bem complexo. E depois do áudio? Depois do áudio, na verdade, eu acho que eu ainda segui. Depois disso, eu parti na carreira de sair pra vida com artistas. Aí sai turnês, aí Fábio Júnior, Guilherme Arantes. Mas aí em áudio ainda? Áudio. Você fazia monitor ou PA? Monitor. Aí... Puta, ser engenheiro de monitor não é brincadeira não, hein, cara? Você tem que ter, não só entender do áudio, na minha pequena experiência, você tem que ter um psicológico, porque você tá lidando ali com o artista, do jeito que ele olha pra você já sabe o que você tem que fazer. Pelo menos os artistas que eu trabalhei são muito específicos naquilo que eles estão ouvindo. É uma arte, hein? É uma arte. É uma arte, não só uma arte do áudio, mas uma arte psicológica. Você entendeu o que o artista tá precisando, exatamente. No meio do show, não pode parar. É terapia. De grupo. É verdade. Né? Você tem lá uma banda inteira. Sem dúvida. Né? Com as suas particularidades e tem o artista. Confesso que os artistas na minha vida foram sempre mais fáceis, né? De lidar, do que... Não te massacraram muito? Porque eu vi, coitado. Eu imagino, não conheci,
mas o cara, não, mas por exemplo, de monitor do Tim Maia deve ter sofrido bastante. Nem tinha, né? Nem tinha. Não parava ninguém ali. Ah, né? não parava, não parava. E acho que também o Tim Maia tem uma coisa meio ali, acho que tem uma, né? Um místico. Acho que não era nem tanto, né? Você ouvia aquilo lá, você falava, tá excelente, mas pra ele nunca estava bom, mas aquilo fazia parte já. Do show, né? Já tinha uma pintura, aquele quadro. Todo mundo ia pro show dele sabendo que eu ouvi ele falar daquela forma, né? Fala aí uma turnê interessante que foi as primeiras que você Não, na verdade, fez. Eu acho que as turnês mais interessantes, na verdade eu até pulei uma parte. Eu fui road do Guilherme, road dele propriamente, somente dele, do Guilherme Arantes. E como que é? Porque geralmente é do guitarrista. Isso. Não, mas eu era só dele, porque ele tinha um PA nas costas dele, ele tinha disparos eletrônicos. O Guilherme Arantes não usava simplesmente um monitor, ele usava o sistema dele, ele é muito tecnológico, muito, exageradamente tecnológico, um cara muito inteligente, então ele tinha que disparar muitos controllers na época. Mas o que seria o playback dos instrumentos que não estavam no palco? Ele pré-programava todos os teclados. Uau. E isso era disparado. E eu tinha que ir na contagem deles, o baterista contava 1, 2, 3, eu era mais um músico ali, não tinha, na contagem. E eu confesso que os primeiros shows que eu fiz eu tremi na base. Porque você tem que estar na contagem do músico, né? Eu imagino. Então, você é mais um no negócio. E uma errada é aquela errada. Né? Que você é comido. Você desconcerta todo mundo, na verdade. Desconcerta todo mundo. E aí eu soltava essa parte. E a turnê dele era muito boa, ele era o auge, né? Ele foi muito grande, né? Se me perguntar a data, não vou lembrar. Bom, enfim, faz 1991, 2, tá. Depois dele... Eu acabei trabalhando com a Rita Lee, foi uma turnê bacana, a gente fez uma turnê pela Europa, Estados Unidos, Brasil. Legal. Ela tinha acabado de fazer o Bossa & Roll, pessoa maravilhosa. Legal. Confesso que respeita o técnico, respeita os músicos, quer que todo mundo descanse, trabalhe, seja feliz. Uma pessoa deliciosa de trabalhar. Que todo mundo sonha em trabalhar com um artista. Exato. E nessa época eu ia pulando de um pro outro, porque ela parava, para, né? E era tudo break. Artista do Poladian na ocasião, então? Ela já não era do Poladian. Ela já não era. Quando eu comecei com o Poladian, todos eram do Poladian. Depois cada um foi para um... Nessa época que eu já pulei, todo mundo já estava com outros empresários. Entendi. Aí o próximo foi a minha incursão no sertanejo, Leandro Leonardo. Mas só para voltar na Rita Lee um pouquinho, eu imagino que você curte, que você goste da música dela, que você gosta do estilo musical. Não é muito mais gostoso trabalhar quando você realmente adora a música? Muito. É outra coisa, muito gostoso. Você muito canta, bom. Né? Você canta junto, você fala, isso aqui te dá prazer. Exagerado, inclusive. Você fala, não acredito que eu tô ganhando dinheiro pra fazer isso, tá bom demais. Eu não posso falar mal de ninguém aqui, porque nem é meu negócio, que eu sou profissional, mas você acaba, quando você não gosta tanto da música, você acaba gostando da pessoa. Sim. Do profissional que tá dúvida. Ali. Então, mas você gostando da música tem um quesinho a mais. Ainda com tudo isso que eu falei, vem um pacote gigante aí, né? Te respeita. Lógico. Faz você trabalhar de uma forma que você acha que é o correto. Sim. Então não tem muita discussão nisso, né? Você fala, aqui que eu queria ficar. Na verdade, né? É o ideal para todo mundo que está buscando fazer um trabalho desse. Mas é impossível só ficar com pessoas que música você gosta, né? Principalmente quem trabalha... Só porque eles querem parar, descansar e tal, né? Nós é que não paramos nunca podemos. E a gente também tem que trabalhar com todos os tipos de música, né? Seja pop, rock, MPB, e é desafiador também, né? Gostoso ser convocado, né? Você fala, mais um negócio, eu ainda não trabalhei, né? Não entendo, ainda tava... uma experiência, cara, um ensinamento, acho que tudo é válido. Mas beleza, desculpa te cortar, aí você foi pro sertanejo. Pro sertanejo, que foi muito interessante, porque eu acabei sendo... Meu irmão já estava, o Wagner, fazendo a iluminação, ele era o light designer e iluminador do Leandro Leonardo na época, e acabou vindo para mim e eu acabei entrando no circuito. Entendi. E fiz um circuito gigante. Eles estavam vindo de Goiânia, no auge. A gente fazia 30 dias, 32 shows. Nossa.
com aqueles nos aviõezinhos, Cara, e entra e sai, helicóptero entra e sai. Eu Era já uma fiz show coisa... bastante, mas eu não consigo imaginar o que é isso. Ou seja, 32 shows, teve dois dias que você fez 2 shows no dia. Vários dias eu fiz 2 shows. Mas como é que faz? Sai de madrugada? Sai, aí reduz. Reduz o show. Reduz o tamanho do negócio, não leva, por exemplo, você vai ter um com cenário, você vai ter um completo, outro você vai ter um sem alguns ingredientes. Você vai com a equipe pequena, reduzida, inclusive às vezes vai um técnico de som, não vão os 2. Entendi. Era difícil. Era complicado. Mas todo mundo sabia, tanto a pessoa, né? E o cara não passava o som, ele chegava lá e rezava pra funcionar. Porque não dá tempo de passar o som. Sabe que a gente sempre tinha um jeito de mandar alguém na frente pra tentar dar uma ajeitada. Eu dava uma falada no microfone, aquela já sentia lá. Passa um ferro em cima e vamos, né? Entendi. Pô, mas que legal, cara. E tinha os 2, né? Figuras, os 2 são espetaculares. Eu fico imaginando, 32 shows, faleceu, cara. Infelizmente, no meio do caminho, foi bem difícil, eu tava com Mas eles. você tava na turnê? Tava na turnê, a gente tava em Salvador fazendo uma mini turnê, o Leonardo nem queria fazer, mas já tava vendido e o irmão falou, vai, eu quero que você faça, sim. Ele tava aqui no hospital, aqui bem próximo daqui, esqueci agora o nome, bem aqui do lado. E a gente tava em algum lugar da Bahia, no interior da Bahia, quando aconteceu. Ele veio a falecer, a gente voltou todo mundo, parou a turnê e ali acho que nem voltamos mais. Então foi o fato que, enfim, que fez acabar essa sua história lá no Leandro Neto. Fez. Eu fiquei mais um tempinho, mas eu já estava nessa época, muito bem lembrado, eu já estava me dividindo produção e técnica. E eu já estava fazendo algumas, na verdade, minha introdução oficial como produtor, eu fiz um trabalho com César Castanho, que é outro mega produtor. Certo. Podemos convidá-lo. Não, porque já está convidado. Ele é fantástico. Ele tem histórias muito boas. Ele fez a maioria de shows internacionais na época que vieram para o Brasil. A gente fez o Pavarotti. Que legal. No Pacaembu, no estádio. Isso que ano? Que época? É difícil lembrar. Eu tenho uns anos. Esse acho que foi também 90. Eu vou chutar 94. E vou lembrar aqui, muito bem lembrado, que nessa época a gente acabava com o campo de futebol. Porque o piso era madeira. A gente acabava com o campo. E aí, tinha que regramar? Eu nem lembro se a gente regramava. Eu lembro que daí acho que para recuperar aquele campo demorava uns 25 dias, 30 dias para acontecer qualquer coisa. Provavelmente era mais caro alugar o estádio, então, consequentemente? Não, acho que não era, não. Hoje tudo é mais caro. Hoje tudo é mais caro. Hoje é tudo mais caro e bem melhor, né? Como a gente trata. Hoje você coloca o piso lá, o Easy Floor, né? Você protege o campo, saiu, já tá... O cara pode fazer o futebol depois de 3 dias, 2 dias, né? Então precisa de um tempo ainda para voltar, mesmo depois do Easy Floor, precisa de um tempo. Precisa, né? Para organizar, dar mais uma molhadinha, uma vida, uma limpada, a fotossíntese. Mas hoje é bem legal. É outro negócio, nós dois vimos lá no Maracanã, né? A gente tirou, o campo estava excelente, pronto, né? Tava excelente. Nós já vamos chegar nos dias de hoje, mas peraí, antes disso, depois disso... Não pô lá. Não, e minha introdução, né, no campo da produção foi com ele. Com ele você fala com o César Castanho, fazendo essa foi minha primeira produção, e eu já vi ali, eu falei, é isso. Eu senti ali uma coisa diferente. Eu falei, poxa, acho que é esse lugar que eu quero estar, né? Mas como ainda não estava ainda engatilhadíssimo, eu segui com a minha vida técnica e tudo mais. E você foi paralelo, produção Nessa época, eu me associei a Marisa Manfredini, criei a casa de produção e a gente começou a conhecer uma outra pessoa muito bacana, que é o Sérgio Azenberg. Claro. E a gente começou a fazer produções para ele. Através da casa de produção, começamos a fazer o Sampa Show, aí começou, que depois virou Pão Music, um projeto de 15 anos, mais ou menos, com o grupo Pão de Açúcar. Começou aí, então? E aí eu me introduzi no mundo corporativo. É a mesma coisa que eu fazia, só que com outro olhar. Entendi. E aí muda um pouco tudo de figura. Aí comecei a ganhar outro ângulo desse trabalho. E aí você foi para produção executiva? Produção executiva. Aí largou da técnica?
Não larguei. Não largou? Ainda fazia vida dupla. Ainda fazia vida dupla? Fui largar depois de um tempo. Depois eu recebi uma proposta oficial para largar e eu larguei. Aí você largou. Mas sempre que você fez técnica, você estava no mundo de áudio? Sempre. Entendi. Sempre estava ali fazendo, construindo, aí comecei a fazer cenário. Eu não consigo ficar quieto, não consigo olhar por isso que eu entendi que produção seria o melhor ângulo para mim, porque eu consigo falar de mais coisas, abraçar mais coisas. Sim, sim. Ficar ali para mim, eu sempre me metia, eu sempre acabava brigando com um produtor ou outro, porque eu sempre estava olhando o trabalho dele. Entendi. Eu falava, pô, você não tá bem aqui, você não tá me ajudando ali, você não tá cuidando do músico ali, você não tá explicando. E isso é chato. É chato. Chato, né? Você acaba entrando no pacote. Então, já que a gente falou de produção executiva, que é bem pertinente ao assunto, por que você me explica? O que o cara, o master da produção executiva faz? Quais são o papel do cara? Qual que é a responsabilidade e dever de um cara desse? E o que torna um cara desse bom ou medíocre? Enfim, um produtor executivo, ele, na verdade, ele alinha todos os pontos de um trabalho a ser entregue ao público. Começamos por lá, uma planta, que público vamos trabalhar. Mas ele está envolvido desde o começo da criação do projeto? Desde o começo. Se ele não estiver envolvido, ele pode... Tem casos de te chamarem depois. Mas geralmente, você vai lá e realinha algumas coisas, alguns pontos. Mas geralmente o ideal é que ele entre, né, no começo, no desenho, para entender segurança, brigada, como que o público chega, como que sai, como que eu defendo esse público, a saúde... Até chegar no artista, porque o artista é o fácil desse negócio, a questão, né, porque é a entrega para o público. Sim. Antes disso, tem uma história para ser contada aí, para ser revista, né? Seja pequeno, seja grande, seja médio. Mas o executivo, ele está envolvido no artístico também ou não? Ou seja, contratação, essas coisas de artista? Não. Caso a caso. Caso a caso. Caso a caso. Tem muitos produtores que estão, tem muitos que não. Que já pega o cara e fala, ó, show do fulano naquele local. Entendi. Como eu tô agora, depois eu conto, né? Acabei de começar um novo, já acabamos de desenhar, entendeu? Então, já eu sei, o artista já vem, já tá pronto. Eles já vão me dar ali o line-up da festa e a gente segue com eles e trabalha. Então, na verdade, o executivo ele está na organização, ou seja, como que o negócio vai funcionar, desde a parte de tickets até alimentos e bebidas, segurança. Vou tirar artista por enquanto para deixar para falar com o diretor artístico, mas o cara é responsável por todas essas áreas. É responsabilidade do diretor executivo, no seu caso, de tudo isso. Ou seja, na verdade, ele é um master. Depois disso, vão vir vários núcleos. Entendi. Abaixo. Ele pode até saber de tudo, mas ninguém é bom em tudo e nem vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, na verdade, ele é uma pessoa... O ideal é que tenha conhecimento do geral. Um pouco de tudo, sim. E coloque pessoas excelentes para cuidar do geralmente AIB, de segurança, né? Ele coloca os seus confiáveis, né? Profissionais do mercado, bons, que tem vários. Outros a gente traz para aprender também, que tem que estar sempre criando. E aqui que eu acho que é uma casa para começar a trazer esse lado. É isso aí. Porque o cara precisa aprender de algum lugar. Você teve a oportunidade e a sorte de aprender com o papa da matéria, né? Exato. Ou seja, com o cara que, enfim, comandava as ações na época. Mas hoje é um pouco mais complicado, porque não existem 3 mil Polar Jazz, né? Ou seja, precisa começar de algum lugar. E para você começar, você precisa aprender, porque não adianta... até tivemos aí recentemente um convidado que falou, eu não contrato um amador. Não tem espaço para o amador num evento grande, porque um erro de um cara desse... Acabou. A efeito dominó. Inteira, vai todo mundo cai. Então não existe espaço para amadores. Exatamente. O que você quer aprender, legal. A gente, inclusive, esse canal é para isso. Nós queremos que todo mundo coloque aprenda, ele para aprender sem ele ter efetividade no projeto, né? Demorou, é isso. E aí, outra, o que torna o cara bom é a repetição. É isso aí. Então, seja o que for, né? Até o músico, mas músico tem que nascer com talento. Não. Se o cara realmente quer ser músico e ele se aplica e ele repete esse processo diariamente, ele vai ser um músico melhor do que aquele que nasceu com o dom, mas que não deu sangue. Então a repetição é o que vai fazer o cara ficar bom. Então no evento é a mesma coisa, ou seja, o cara não pode ter peça fundamental na operação, mas começa a vir pro show, né? Começa a vir no backstage, começa a entender como é que funciona e depois você entra no bolo.
Mas legal, adorei. Agora que a gente já sabe o que faz um produtor executivo, que com o tempo a gente vai trazer pessoas de diferentes visões do mesmo evento, fazendo coisas diferentes. E depois disso, então, para onde você foi? Depois pra dizer a verdade, eu fiquei, dá pra contar, 26 anos com o Sérgio. Uau. Na Divina Comédia, isso, fiquei lá, porque acabei... a condução é muito... 26 anos é uma vida. Uma vida. Eu tenho 35, então... de trabalho profissional. 35. Se eu comecei, né? Eu falei, eu comecei em 83. É tempo, hein? É tempo. Putz, grilo, cara. É tempo. 83 é bastante tempo. Mas é o que eu falo, é isso que te dá a experiência que você tem, é o que te dá o know-how, a expertise e a repetição. Que há 35 anos você faz praticamente a mesma coisa. Exato. Pode mudar um pouquinho, melhorou, a tecnologia andou. E aprendo todo dia. Não tem... Isso é legal. Isso é legal. Tem mudanças, né? Nós estamos com mudanças no mercado. É uma metamorfose ambulante, muda-se todo dia. E essa que é essa pergunta que você fez. E depois? Então, 26 anos... E, apesar de eu ter repetido, eu estava ali naquele lugar, com aquele meu jeito, eu introduzi o jeito, eu comandava aquele negócio, né, da caixa. Entendi. O Sérgio, óbvio, sempre trouxe. Mas os eventos do Sérgio geralmente são corporativos, todos corporativos. Eu sei que é música, mas é corporativo. Deixa de ser, onde tem uma marca, é um corporativo. Entendi. Pode ser show, a gente fazia show para 100 mil pessoas aqui no Parque Ibirapuera, aqui na frente. Sim. E era corporativo. E é corporativo. Né? Eu entregava coisas muito parecidas, mas é o seguinte: marca, cuidar da marca aqui fora. Preocupação com a marca. Isso, e é aí que eu te falei que mudou, porque antes eu não tinha preocupação com marca. Você sabe também, você viajou com um artista, quando você não tem, né? Apesar do Poladinho, lá em 1983, ele já tinha um Açúcar União. Lá, eu lembro disso na minha mente. Eu não me preocupava, mas ele se preocupava. Ele colocava lá no... pagava a conta. Tinha um telão, você falou agora, eu lembro que ele tinha um vídeo só para colocar um institucional da marca. Então ele já tinha esse cuidado. E nessa época existia patrocínio do evento? Então, nesse caso do Ney Mato Grosso, 83, Açúcar União, ele já tinha isso. Então isso ali já era um ponto, mas eu não tinha esse olhar. Eu lembro. Então, mas você não tratava isso como corporativo na ocasião, porque vendia tickets... Isso, venda de ingressos e tudo mais. E não era, então, corporativo. Isso. Então, eu diria que a diferença de um evento corporativo para o não é o seguinte: quem paga a conta é uma empresa, a corporação. Outro quem paga a conta é a venda de ticket para o usuário final. Mas agora eu fiz um que teve venda de ingresso e tinha entrega de marca. Entendi. Na venue, né? No local. Então, você tem que se preocupar como que você coloca a marca lá. Você precisa entregar. Tem um documento, tem um contrato de mão dupla. Entendi. E é legal que é o seguinte: no começo você fez MPB, depois você fez sertanejo, depois você entrou na operação do Sérgio, que tinha uma pegada de música diferente também, não tinha? Total. Tinha uma coisa indo pro clássico, orquestra. Sempre trabalhou com muita música clássica, né? Muito músico. Você aquele palco com 30, 40 músicos. A gente fez um projeto que era o rock clássico, como é que chamava? Alguma coisa assim, que a gente misturou todos os artistas brasileiros com música clássica. E viajamos o Brasil, que era o Paul Music. O Paul Music fazia isso. Rock enfim, clássico no rock. Então já era uma coisa que já misturava todo mundo e foi muito interessante. Era Jota Quest, Paralamas, enfim... todos. Lulu Santos ensaiava e tudo mais com eles e fazia esse trabalho que era muito bom, né? Muito especial. E os eventos do Sérgio têm uma característica de misturar muito rock com clássico. Isso deve ter adicionado um fator de dificuldade. Ou seja, antigamente você trabalhava com o Ney, que era um cara cantando, e 3 peças no palco. Depois você foi pro sertanejo, que talvez foi para 6 a 8 peças no palco. E depois você foi para 30, 40 peças no palco. Isso, exatamente. Ou seja, o nível de dificuldade aí deve ter aumentado. E misturar, né? Você convidar um artista nacional do rock para tocar com uma música clássica, montar um time também clássico que converse com eles, era um grande desafio. E a preocupação com o áudio devia ser também. Eu acho que o cara clássico é monstro, microfonagem e tal, e o cara do rock and roll é outra pegada.
Confesso que era, mas a gente conseguiu. A tecnologia já estava bem avançada. Entendi. Nós sempre usamos bons fornecedores do mercado. Isso é bom. E usamos um que gostava muito já de música clássica, fazia os melhores trabalhos na época e juntamos as peças. Aí ele entregava, trouxemos os engenheiros das bandas de rock também para se juntar com ele, para entregar o melhor trabalho, porque senão não acontece. Senão não ia pra Tinha frente. que pensar na entrega e não no, né? O show ele não pode ter o ego dele à frente. Sem dúvida, ele tem que falar, pô, peraí, eu tô introduzindo uma música diferente no meu negócio. Sim. Tanto é que alguns depois disso ainda gravaram música, depois gravaram discos com essas... Com orquestra. Com esses músicos mesmo, muitos deles. Eu fiz até uma apresentação pro Rock in Rio, eles acabaram me convidando, especialmente para fazer uma introdução dessa, era o Paralamas, Titãs, Milton Nascimento, eles convidam todo mundo, o Rock in Rio sempre faz isso. E trouxeram a USB, a Orquestra Sinfônica Brasileira, e me convidaram para ser uma pessoa para juntar, construir essa parte técnica. Isso eu fiz a 4 ou 6 mãos com os técnicos deles também, de cada banda, né? Porque sempre é um pouco complexo. Mas esse já era o Rock in Rio. Não, mais foi moderno, bem mais aqui na frente, acho que três para trás, 3 Rock in Rios para trás. Assim, foi uma coisa, foi bem bacana. Ainda era no Parque dos Atletas, eles já mudaram de lugar. E quando você fez o Pão Music, para quem não sabe, foi um festival que rodou o Brasil inteiro durante 15 anos, você falou, né? Isso. 15 anos, e vocês rodaram o Brasil inteiro, ou seja, de Apoca ao Chuí, Rio Grande do Sul, Nordeste, as capitais, porque era grande o projeto, e sempre foi gratuito. Esse que era o grande lance do... E o line-up era todo tipo de line-up? Tinha internacional, nacional? Tinha. Tipo Teve um ano que a gente fez Brasil-Portugal. Trouxemos todos os artistas de Portugal e misturamos com vários artistas do Brasil. Legal, Gal Costa com... eu não me venho os nomes. Mas a gente fez Maria João, que é uma artista portuguesa, mas foram vários. Madre Deus, misturamos com Milton Nascimento, fizemos Foi Lindo. Era um ano de Portugal no Brasil também, eu acho. Tinha esse negócio. Tinha esse negócio. Tanto é que o ano do Brasil na França vocês foram fazer lá. Nós fizemos um ano, eu passei um ano indo para Paris fazer, depois para Cannes. Triste, muito chato. Foi um show, eu tenho um DVD, um dia eu vou mandar as imagens para você. A próxima conversa, essa é a primeira de muitas, se Deus quiser. A gente vai passar os eventos no qual o Doridio esteve no comando pra gente conversar sobre eles, discutir um pouco o que passou nesses eventos. Então, falando um pouco do Pão Music, que foi um marco na sua carreira, em um show, um evento grande que marcou o Brasil de todos os lugares. A gente não... tem esse tipo de show ainda? Não tem mais? Não se faz mais eventos como esse? Eu acho que muito próximo do que a gente parou de fazer, até porque questões... como é que eu diria? Depois de parar, porque era um projeto que não ia parar depois que foi vendido o Pão de Açúcar para o Grupo Casino, né? O grupo começou já, né? Já começou a cair e tudo mais. É o Nívea. Sei. É muito próximo do que a gente fazia. Muito próximo. Entendi. Né? Mas a quantidade que vocês faziam na ocasião era muito não tem nem comparação. Não tem comparação. As carretas fazia as capitais, exatamente, a gente levava daqui tudo. A gente pegava alguma coisinha local. Isso é interessante, né? A gente fazia uma turnê como se fosse americana, né? Que são realmente relevantes, ou seja, grandes, eles não ficam experimentando equipamento de cada país e cidade, né? Para ter consistência na música, você precisa ser os mesmos fornecedores. Era homogêneo, e eles ficavam loucos. Ficavam loucos com o projeto. Eu lembro, eles ficavam falando, pô, isso é demais, né? Você está aqui hoje, pô, dá para levar minha mesa já com tudo. Porque hoje a pessoa tem um pendrive. Naquela época eu tinha que mapear uma mesa, né? Não era analógico, né? Então você lembra que mesa que era, né? Eu acho que a gente trabalhou bastante com a velha e boa Soundcraft. Entendi. Qual era, hein? Mas vem cá, depois você vê meu olhar. Só pra entender, o analógico, o cara foi lá, fez um show, o engenheiro foi lá e mixou tudo para aquele show. Entrou um artista, ele tem que refazer tudo. Tudo. A gente, fita crepe marcando, né? Aonde que você botou o quê, onde você baixou o low, o high. Mas isso imagina festival. Eu fico imaginando festival. Festival ainda a gente usava 2 mesas, mas era tudo. Olha, você vai ficar com o risquinho azul, você vai ficar com o vermelho.
vermelho. Era complexo. E daí não podia mexer no master ali, nos equalizadores, né? Entendi. Do que era fazer show naquela época é diferente, hoje, hein? Diferente. Hoje eu confesso que... eu achava os sons meio, né? Não era todo mundo. Você não tinha engenheiros, não era um monte de engenheiros bons. Entendi. Tinha alguns bons. Entendi. Que a gente sabe até hoje, eles estão por aí. Entendi. Hoje eu vejo os meninos que estão hoje, eu acho que tecnologicamente estão muito melhores. Sem dúvida. Estão muito melhores. Nasceram, né, com a tecnologia. Nasceram com a tecnologia. Eles sabem, eu vejo o som sai mais, eu vejo, mesmo que eu desconheço Mas será alguns que é o nomes, equipamento ou será que é a essência do dinheiro? Eu acho que equipamento melhorou muito, né? Porque você falou, na minha condição de técnico de monitor, você imagina, era tudo um monitor, 2, 4, 6. Hoje o cara tem um in-ear já. Eu entrei no in-ear, mas o meu era com fio ainda. Eu saí bem ainda na hora que tava começando a ficar bom. Não, eu quando trabalhei com o artista lá, o artista, até o cara convencer que o in-ears era o próximo momento e que ele precisava se adaptar com o in-ears, foi um processo. Entendeu? O artista não fala, não, beleza, in-ears, beleza, pode limpar os monitores. Não, e indomável, aí tira, até né? Tira. Se acostumar. Tô ouvindo nada, você fala, mas tá fora do ouvido. Então você fala, vou vencer esse negócio. Você tem que educar o cara, né? A começar a usar a nova tecnologia. E hoje eu imagino que então, todo mundo o meu era tudo no som, tudo nas caixas ainda. Entendi. Daí quando começou a mudar, e eu vi que falou indo rápido. A gente eu cheguei a trabalhar com os Shures, né, na época, mas logo depois eu já saí, eu não segui mais. Entendi. Aí caí aqui. E com a história da Divina Comédia, você acabou fazendo alguns Réveillões não existe. Fez o Réveillon de Copacabana. De Copacabana, 3 anos, que é uma delícia. 3 anos. 3 anos. Para o público de mais ou menos 3 milhões de pessoas. Uau. 3 milhões. E como é que é aí, para fazer uma produção executiva de um show deste patamar? Começa primeiro com a minha entrega. Primeiramente. Que eu vou entregar? Corporativo ou não? É misturado. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Mas ali, o corporativo ficou só na minha entrega do palco, do desenho e como ele vai se comportar publicitariamente. É isso, ponto. O resto é cuidar de todo mundo, sim, né? As 3 e mil aí pessoas. Não sou só eu quem cuida de todo mundo publicamente, são os órgãos públicos. Entendi. Então, o que a gente fez para ficar bom isto? Montamos 3 palcos na época, até para diluir isso, né, na orla, não ser... então não eram 3 milhões de pessoas assistindo o mesmo palco. Não, você tinha o palco samba, palco rock, pop, entendeu? Fazia um samba, rock, pop. Entendi. Todos eles com escolas de samba e tal. Uma coisa muito legal que a gente fez para receber o público, isso é coisa do Sérgio. O Sérgio gosta, porque o Sérgio vem do teatro, então ele sempre tem uma preocupação com o público que é genial. Outra pessoa muito boa para convidar. Eu não tenho... Tá convidado, tá convidado. Né? Porque o Papa também, ele tem um histórico muito bom e confesso que eu trouxe muito dele, da essência dele. Claro. Ele me deu uma paz, ele me colocou num outro... mistura, né? Muita coisa a panela é muito boa, né? Sem dúvida. Poladian, Sérgio Eisenberg. Você reflete aquilo das pessoas que estão ao seu redor. Sem dúvida. Isso é fato. Senão não ficaria também com eles. Mas 26 anos a gente não se largou, não. A gente só, né? Agora tá só trilhando um pouco para cá e para lá, mas estamos sempre juntos. Mas na verdade ali era muito interessante que ele falou: vamos colocar o pessoal do como é que ele chama, o Júnior, do Afro Reggae. Vamos trazer, porque já foi nos apresentado, era o começo dos meninos, o trabalho espetacular, né, que ele faz na favela do Rio, de levantar, trazer gente que está indo para um outro lado, para o entretenimento, para o bem, e tirando da rua e colocando para, né, fazer um trabalho bem bonito. Honestamente. A gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar, chamamos ele, além dele tocar nos palcos, que era uma dos motes dele, trazer e receber o público com palhaços, clowns e essas coisas todas, sabe? Uma experiência. Não ficar lá jogado 7 horas, ter uma atração, não sei o quê. Receber o público. Porque é um momento muito legal, né? As pessoas, o Réveillon, ainda mais na praia. E aí você controlava da parte artística, imagina, você palco, de palco pra dentro você controlava,
e do palco pra lá? Como é que é? Eu fazia reuniões. Coisa também ou não? Enfim, bar você não tem que fazer nada ali. Na verdade, ali eu não tenho como cuidar do público. Mas você cuida, por exemplo, da contagem regressiva, que deve ser a coisa mais difícil de achar o timing. E na época não era eletrônico também. A gente fazia... Tinha televisão envolvida na ocasião? Tinha. A Globo sempre teve, sempre ali no Réveillon do Rio, sempre teve envolvida. E era preocupação, porque eles queriam seguir com aquela regressiva deles. Então, acho que eu tenho até uma gravação com eles. Eu já vi essa gravação. Que você vê, no 3 eu tenho que falar agora. Porque... Então, delay de 3 segundos. E a gente fez um teste juntos, nós mesmo, que o 3 tinha que dar a partida, porque se eu contasse, não ia sair no tempo. Ela ia chamar, porque ela chamava, né, também. Então eu faço a contagem de rádio, que já tem um delay, né? Inclusive no próximo papo aqui, não vou mostrar esse vídeo, legal, muito bom. Legal. Muito bom. E tecnicamente falando, você faz, nessa época, eu imagino, não faz tanto tempo assim, mas as torres de delay, imagina, para o cara poder ouvir o número 1 milhão, o cara que está lá atrás do palco. E como é que era vídeo nessa época? Existia vídeo? Existia LED? Existia delay de LED? Não, nós estávamos no velho e bom. O LED estava chegando. Isso foi 2002 aqui no Brasil. Nós fizemos 2002, 2003, 2004. Entendi. Esses 3 Réveillons. O LED estava chegando, mas a gente estava com projeção na época. Sei. Que não era muito fácil. Imagino. Transmitia bem. Mas era só na lateral do palco? Só na lateral do palco. Não tinha... Não fazíamos delay de vídeo, não. Tinha que estar ali próximo do... Então você viu, a gente colocava uns telões altos, fazíamos tudo possível para entregar, para o público poder atender. Entendi. Mas confesso que os projetores, apesar de ser 10 mil já na época... Já era. Mas eu tenho uma coisa para falar aqui. Era difícil. Eu imagino. Difícil, porque o cara esfolava tanto o projetorzinho dele. Quando ele chegava para passar lá, nunca ele tinha uma lente boa, nova. Poderia ser bom para aquilo, mas não era, né? Tava sempre fraco para aquilo, né? Entendi. Então, até chegar o LED. E para eu apagar as luzes da avenida, como é que era? Não, eles até apagavam. Eu apagava uma ou duas para dar um pouco, né, mais de contrato, para eu ficar ali com... Mas não pode, né? Você tá cuidando da polícia militar. Exato. Né? A Guarda Civil Metropolitana tá cuidando de 3 milhões de pessoas, então tinha que ter segurança. Então você tem que trabalhar para cá e para lá. Você tem que se adaptar em tudo, né? Mas a gente fazia. Mas se tivesse uma luzinha, um pouquinho, uma luz nova, uma lâmpada nova, naquela época era a solução. E agora vamos vir para os tempos de hoje. O Dorídio hoje. Que tipo de evento se produz hoje e o que é hoje? Hoje a tecnologia tomou conta, né? Tomou conta. Hoje tomou conta. Hoje e tudo tecnológico, entendeu? Então é tudo LED, sensores, pirotecnia. Para qualquer área. Iluminação programada, time code, sincronização de vídeo com áudio. Tudo. Uma maravilha. Eu praticamente gosto de fogos, efeitos. Tudo, laser. Tudo, laser. Tudo você tem direito. Tudo. Naquela época não tinha. E tá fácil, né? Porque agora hoje se comunica todo mundo e eu vejo, não tenho dificuldade. Eu coloquei, né? Coloco 4 fornecedores de 4 coisas diferentes e falo, olha, a história aqui é essa. Não tem. Né? Antes a gente, como a gente como que eu vou falar não, hoje o cara, ótimo. Na verdade já vem sossegado, já vem tranquilo, né? Tá bem mais fácil. Bem mais fácil. E eu tô trabalhando, confesso que agora, nesse último ano, eu fiz diferentes segmentos de trabalho. Você acompanhou a maioria deles. Totalmente. Tô adorando. Eu imagino. É um aprendizado. Todos nós, aprendizado. Estou trabalhando aí com um pessoal muito legal, todos jovens, todos querendo trazer todas as tecnologias novas possíveis, gostam de inovar. Isso é ótimo. Então, dá uma energia boa. Uma renovada. São pessoas totalmente do bem também, então isso é bom, né? Porque no mercado, Isso é ótimo. Eu não tenho muito para falar disso na minha vida, graças a Deus. Sempre encontrei com pessoas iluminadas. No meu caminho foi sempre assim, foi sempre bacana. Mas eu tô gostando muito de trabalhar e tem novos desafios agora. E já seja, o Dorídio passou por todos os tipos de estilos musicais. Todos. Décadas e gerações de show, de clássico a sertanejo, de música popular brasileira, a funk, enfim, o que você puder imaginar. Até Julio Iglesias você fez, né? Diz aí. Fiz aqui no Parque Ibirapuera, né? Então...
tudo que é música encaixa dentro dessa produção executiva que você faz, que agora você deixou um pouco a técnica de lado, mas seu olho ainda tá na técnica. Não, no final ainda acaba, né? Não tem, eu posso, esse gatilho sempre apertado, sempre, porque eu já falo de tudo, né? Então, pra gente finalizar aqui, para você encontrar um pouco de informação sobre o Doridio, fala um pouco da como ele te acha no seu site, da Elfos. Como é que ele faz? Eu tenho a Elfos Eventos, já vai fazer desde 91. Tá. Nosso site é o www.elfos.com.br. Eu e minha sócia Mônica Moraes trabalhamos lá. Temos uma casinha super deliciosa. É isso aí, eu conheço. E estamos aí para... Show! Produção executiva, elfoseventos.com.br, não deixe de conferir. E tem também no Facebook, né? Tem nas redes sociais, tem todas as redes sociais. Facebook, mídia, todas as mídias. E eu espero que seja a primeira conversa com o Doridio, porque o cara é uma enciclopédia aqui do show. A gente tem muito para extrair do cérebro dele e tentar espalhar essa informação para que outras pessoas que estão querendo começar, comece. Porque o mercado é competitivo como qualquer outro mercado, né? Eu não estou falando só do mercado de eventos. Exatamente. Todo mercado é competitivo, mas a partir do momento que você investe o seu tempo, faça com competência, seja o melhor naquilo que você quer ser, seja técnica, executiva ou o que for, tem espaço, não tem? Tem espaço para todo mundo. Muito espaço. Né? E ainda mais com uma casa como que a gente está aqui agora, eu acho que na minha época vocês viram tudo, eu arrastei. Não vou falar que eu me dei muito bem. Então por isso é o seguinte, agora tem muito mais condições, mais condições. Então vamos lá, tem as escolas, abracem, porque tá aí, eu acho que é um super negócio, né? Um negócio que gera muito trabalho, muito emprego, muito dinheiro. Exato. Entretenimento é um negócio no mundo, né? Desde que você saiba fazer. Exatamente, né? Obrigado, viu, Doridio? Valeu. Obrigado você, aqui. Nelson, um prazer. Eu quero que a gente continue essa conversa aí por muitas outras oportunidades. Obrigado, brother. Obrigado. Valeu. Tchau, até a próxima.